Fala rapaziada, ligado aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de Vasco 0, São Paulo 2 pelo Campeonato Brasileiro, 31ª rodada, aí um confronto direto na luta pela classificação à Libertadores de 2026. Então antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de me seguir nas redes sociais, @canaldoph.oficial. Se você gosta desse conteúdo, não se esquece também de deixar o like aqui, que me ajuda muito. E é isso, rapaziada, vamos lá, vamos embora. Bom, rapaziada, o jogo de ontem, São Paulo 2, Vasco 0, pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro, foi um jogo assim, muito, mais ou menos, né? Foi um confronto assim, pra quem está assistindo, né? Bem mais ou menos, muitos erros técnicos na partida, né? Muitas finalizações no jogo, porém pouca assertividade, né, dos dois lados, né, principalmente do Vasco. A gente vai falar um pouquinho do jogo de ontem, desculpa. E é isso, rapaziada, vamos lá. Primeiro vamos falar do time que ganhou, né, do time do São Paulo. O São Paulo começa o jogo, deixa eu pegar a estatística aqui. Se eu não me engano, o São Paulo entra só nessa partida com 11, é isso? Exatamente, 11 desfalques, né, para a partida de ontem. Só para a partida de ontem foram o Luciano, o Mike e o Cedric, né? Não, o Cedric já estava já. Cedric já estava. Então, só para a partida de ontem foi Luciano e Mike, né? Importantíssimo aí, né? O São Paulo praticamente sem ninguém no ataque, né, de centroavante, né? Que o único que tinha sobrado ali era o Luciano, já que o Caleri estava fora, o André Silva estava fora, enfim, né? Pode ficar aqui até amanhã de tanto desfalque que o São Paulo tinha. Mas enfim, o São Paulo, mesmo com os desfalques, consegue fazer uma partida ok. Então, uma partida ok, acima do esperado, né? O São Paulo tinha feito uma boa partida contra o Bahia na semana passada e hoje faz uma partida ok em São Januário, fora de casa, né? Vou destacar isso, o São Paulo faz uma boa partida fora de casa, né? E eu queria destacar principalmente a mudança do time na formação, né? Contra o Bahia, né, obviamente jogou com um atacante, né, que é o Luciano, no centroavante no time, mas nessa partida jogou com o Lucas, né, e o Tapia no ataque, né? E eu gostei até, a partida do Tapia não foi ruim não, né? Ele que é bastante criticado aí pela torcida do São Paulo, mas ontem não fez uma partida ruim, né? Teve até bastante chance de fazer gol, né? Se não me engano tem um chute dele que o Léo Jardim faz uma defesaça, que é muito mérito do Léo Jardim, né? O Tapia foi lá, fez o chute, tinha que fazer, fez o que tinha que fazer, mas o Léo Jardim fez uma defesa muito boa ainda no primeiro tempo, né? E o São Paulo, ele entra em campo com o Lucas, né? O Lucas voltando aí, acho que se não me engano é o terceiro jogo dele consecutivo que ele faz uma partida, né, regular em questão física, né? E cara, eu vou te falar, eu não gostei muito da partida do Lucas não. O Lucas, eu achei que nessa partida de ontem ele foi ok, né? Mas pelo que se espera do Lucas, eu acho que ele poderia ter entregado muito mais. Aí você pode falar, mas ele fez o gol, tudo bem, foi um gol de pênalti, foi um gol de pênalti, que aliás um pênalti muito infantil, cara, muito infantil, do Paulo Henrique. A gente vai falar isso quando a gente for falar do Vasco, mas já adianto que eu achei um pênalti muito infantil do Paulo Henrique, cara, principalmente pro calibre do lateral, né, um lateral que é muito bom do Vasco, mas enfim, vamos falar isso depois quando a gente for falar do Vasco. Voltando a falar de São Paulo, o São Paulo que, como eu estava falando, né, o Lucas, eu não acho que fez uma partida muito boa. O Lucas, ele é o terceiro jogo dele, né, como eu falei, e eu acho que é muito pela questão física mesmo. Ele não está conseguindo entregar aquele desempenho daquele Lucas, por exemplo, de 2023, né, já há um tempo, e isso é fruto muito da questão física, obviamente, né. O jogador, com o tempo, ele vai entre aspas, piorando, né? Entre aspas, bastante aspas, né? Porque, né, isso aí depende muito. Mas enfim. E aí o Crespo faz uma mudança muito importante para a partida, né? Que, deixa eu só puxar aqui para falar certinho. Aqui.
o Crespo, no segundo tempo, ele tira os dois jogadores de ataque, que eu falei, né? Ele tira o Tapia e tira o Lucas, né? Que estavam jogando lá no ataque. E aí ele colocou o Ferreirinha e o Rigoni. E aí, especialmente o Ferreirinha, eu acho, na minha opinião, que o Ferreirinha entrou muito bem na partida, né? Entrou bem e mudou o jogo do São Paulo. Por quê? O São Paulo, ele começa o jogo muito abaixo, né? Óbvio que eu não vou ficar falando, o São Paulo entrou pra perder. Não, óbvio que não. Mas eu acho que o Vasco foi muito melhor que o São Paulo no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Vasco foi bem melhor que o São Paulo, né? E conseguiu controlar o jogo. Só no segundo tempo, né, que o São Paulo começa a controlar as ações do jogo. E isso tem muito a ver com as mudanças do time do Vasco, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Mas, óbvio que na minha opinião, né? E outra coisa que eu queria destacar, né, como eu estava falando, o São Paulo, ele começa o jogo abaixo, eu não vou falar nem mal, mas abaixo. O Vasco tinha muita chance de abrir o placar, mereceu abrir o placar, mas não abriu, né, teve bastante chance. Teve uma bola do Ryan, se eu não me engano, que vai na trave, mas enfim, aí é muita falta de sorte, né? Depois a bola volta e o Robert chuta e aí é mérito, né, do Rafael. Mas no segundo tempo, eu acho que as alterações fizeram muito bem para o São Paulo, né? O São Paulo, ele consegue ter o controle do jogo, principalmente, né, pela entrada do Ferreirinha e do Luiz Gustavo no meio campo. Cara, eu não vou nem falar muito dos caras que saíram, né? O Bobadilla e o Marco Antônio, eles saem muito mais por uma questão física do que por questão tática mesmo. Até porque eles estavam fazendo uma boa partida, tanto o Bobadilla quanto o Marco Antônio. Mas por o Marco Antônio, por exemplo, voltar, desde quando ele voltou de lesão, né, se não me engano, ele não faz uma boa partida, né? Não vem fazendo aquele Marco Antônio diante da lesão. Tanto ele quanto, por exemplo, o Paulo Maia. O Paulo Maia, que chegou a ser um dos destaques do Brasil, né? O Paulo Maia era um dos melhores volantes do Brasil. E atualmente vem fazendo partidas abaixo. Não digo que ele foi ruim, tá? Ele fez uma partida ok, mas abaixo do que se espera do Paulo Maia, né? Daquele Paulo Maia antes da lesão. Agora, né? Depois da lesão, parece que acontece alguma coisa no time de São Paulo, que o cara se lesiona e depois que volta não é mais o mesmo. Parece que fica aí 3 anos lesionado, né? Mas enfim, isso aconteceu com o Lucas, isso aconteceu com o Luiz Gustavo. Tudo bem que o Luiz Gustavo entrou muito bem hoje, eu gostei muito da partida do Luiz Gustavo, mas desde que voltou de lesão, ele, né, não vem fazendo grandes partidas. Enfim, Marco Antônio, Paulo Maia, enfim, todos esses, né, que voltaram de lesão e não voltaram como antes, né? E aí, uma mudança que eu acho que foi muito boa, como eu falei, né, do Ferreirinha, como eu já tinha adiantado. O Ferreirinha, eu acho que ele entra muito bem na partida e começa a controlar as jogadas de ataque do São Paulo, né? Se eu não me engano, ele que faz a jogada do segundo gol, acho que pro final do jogo, né? E o São Paulo melhora muito com a entrada do Ferreirinha ofensivamente, né? Porque o Ferreirinha é um jogador que tem um contra um muito bom, né? A gente viu isso aí pelo menos umas 3 vezes no jogo de ontem, né? Que o Ferreirinha, ele pega a bola, e diferentemente do Tapia, né? O Tapia, ele pega a bola, né? E ele até sabe o que fazer, mas ainda é um pouco perdido. O Ferreirinha não, ele parece ser muito mais consciente. E isso melhorou muito o jogo ofensivo do São Paulo, né? O Ferreirinha pegava a bola ali na esquerda e ele ia para cima, ele tem um contra um muito bom. Então, isso fez com que o São Paulo conseguisse fazer o segundo gol, né? E aí, como eu já vou entrar aí para falar do Vasco já, né? Como eu adiantei, eu acho que o Vasco ter tomado o segundo gol foi consequência das mexidas do Diniz. Aí você me pergunta, por quê? Porque o Diniz, ele chega no segundo tempo e entra com o Matheus França e o Verratti, né, ali no minuto 58, só para puxar a informação aqui certa. Ele coloca o Matheus França no lugar do Cauã Barros e o Verratti no lugar do Nuno Moreira. E com todo respeito, não tinha motivo para tirar eles do jogo. Mas o Cauã Barros, tá?
O Nuno não fez uma partida daquelas, isso aqui, mas também não jogou mal. Não jogou mal. E não tinha motivo para tirar ele da partida. De verdade, eu não vi motivo para tirar ele do jogo. E o Diniz vai lá e tira. E eu acho que isso afeta muito no desempenho do Vasco. Muito. Sabe por quê? Porque se você pegar a estatística do primeiro tempo, o Vasco, ele... Aqui, deixa eu puxar aqui, só para ver certinho. O Vasco, no primeiro tempo, cruza 11 bolas na área. No segundo tempo, né, cruza 22, ou seja, dobra a quantidade de cruzamentos. Isso é consequência do Verratti. Porque o Vasco é um sem o Verratti e o Vasco é outro com o Verratti. O Verratti ele fez uma partida muito boa contra o Bragantino na semana passada, né? Fez aquele 3-0 que o Verratti, se não me engano, faz 2 gols, né? E, cara, eu acho que isso não dá o direito dele de entrar todo jogo, de entrar todo jogo não, desculpa, não, tá certo, de entrar todo jogo, de ser titular do time, como não foi, né? E eu gostei muito da escalação do Diniz, né? Eu elogiei até a escalação do Diniz. Eu acho que ele entrou com um time que tem que ser esse time pra mim, né? Mas eu acho que o Verratti, cara, o Vasco é um sem e um com ele. Como eu puxei a estatística aqui, cara, a quantidade de cruzamentos. E por que o Vasco perde com isso? O Vasco perde porque, por exemplo, o Coutinho, quando está em campo, é o cara da criação de jogo. E quando você perde essa característica de criação de jogo para ficar cruzando a bola na área, você perde o seu principal jogador, que é o Coutinho. E não só ele, né? Os caras estão ao lado. E aí, né, para falar um pouquinho do cara que saiu, o Calma Barros, me desculpa, mas o Calma Barros estava fazendo uma boa partida. Boa partida do Calma Barros. E o Diniz vai lá e tira ele. Sendo que ele poderia muito bem tirar, por exemplo, o Tietê, que não estava fazendo uma boa partida. O Tietê, no primeiro tempo, pareceu que estava perdido. O Tietê, muito diferente das partidas anteriores, né? O Tietê, na minha opinião, foi muito abaixo. Muito abaixo, talvez aí um dos piores em campo, só não foi pior do que Matheus França, que entra no lugar do Calma Barros. Cara, aqui todo respeito ao Diniz, mas não vejo motivo nenhum para ter colocado o Matheus França. Eu não consigo lembrar de uma vez que o Matheus França entrou no jogo e mudou, sabe? E mudou para melhor, ou pelo menos manteve o nível. Todas as partidas que eu lembro que eu vi do Vasco, o Matheus França entra no jogo e piora o time. O Matheus França, ele piora. Então, pra mim, não tem motivo de ter tirado o Cauã Barros, que estava fazendo uma boa partida, para colocar o Matheus França, que piora o time do Vasco. Né? Então, enfim. E você tem a opção de tirar o Tietê, por exemplo, que está fazendo uma partida ruim. E não, o Diniz vai lá e tira o cara que está fazendo uma boa partida para colocar um pior. Mas enfim. E aí, se não bastasse já, né? O Diniz vai lá e tira o Tietê, só vai tirar o Tietê aos 76 minutos, para colocar um atacante, o GB. Que, com todo respeito ao GB, é um moleque da base, tem muito a evoluir, mas, né, enfim, tu tira um volante. E, cara, a sensação que eu fiquei no jogo de ontem foi a seguinte: o Vasco começa perdendo o jogo, né, por 1-0, e o Diniz no segundo tempo ele vai pro tudo ou nada, assim, já com 58 minutos, no início do segundo tempo ele já joga a toalha, vamos pro tudo ou nada, sabe? E desculpa, isso não é uma atitude que tem que ser feita por um time que tem qualidade, que é o time do Vasco. Um time que vinha aí dos últimos 12 jogos antes desse do São Paulo, apenas uma derrota, que foi contra o líder do campeonato. Depois, além disso, foram 4 empates e o resto tudo vitória, 8 vitórias. Em 12 jogos, apenas uma derrota, que foi pro líder. Ou seja, tu não pode falar que um time desse ganhou por sorte, não sei o quê. É um time que tem qualidade, que ganhou muita qualidade no sistema defensivo, com a vinda dos 2 zagueiros, né, com a boa fase do Ryan, a boa fase do Coutinho, a boa fase do Paulo Henrique, enfim. É um time que tem qualidade.
E aí você joga a toalha assim, como um desesperado. A sensação que eu fiquei é que o Vasco, no segundo tempo, né, o Diniz estava desesperado. E começa a colocar o atacante no time, tirou o Nuno, bota o Verratti. Aí, com 70 minutos de jogo, muito antes ainda do São Paulo fazer gol, né, o Vasco estava melhorando, vai lá e piora de novo com a entrada do GB, porque você tira um volante para colocar um centroavante, entra mais um centroavante no time, e aí você fica com 2 centroavantes mais o Ryan, que joga centralizado muitas vezes. Óbvio que com a entrada dos 2 centroavantes ele joga mais lateralizado, mas é um jogador que vai muito por dentro, então você fica com 3 jogadores ali no meio. E aí o que você perde? Você perde o quê? Lá atrás. Chegou um momento do jogo em que o Andrés Gomes estava fazendo a lateral esquerda. Só você perceber no jogo que chegou um momento em que o Andrés Gomes, ponta direita, estava fazendo a lateral esquerda. Isso é consequência do desespero do Diniz. Que na minha percepção, eu fiquei com a sensação assistindo o jogo que o Diniz ficou desesperado, perdendo para o São Paulo, de 1-0. Um elenco do São Paulo que estava totalmente desfalcado. Que, com todo respeito, eu acho que se o Diniz mantesse o estilo de jogo que estava mantendo no primeiro tempo, o Vasco tinha total condição de virar o jogo. Não só de empatar, de virar. O Vasco estava melhor no primeiro tempo. O Vasco teve... Deixa eu puxar aqui. O Vasco teve 25 finalizações no jogo. Só que 8 dessas no alvo. E você fala, pô, tá bom. Agora, o São Paulo teve 11. E dessas 11, 6 no alvo. Ou seja, a assertividade do São Paulo é muito maior. E por isso que o São Paulo ganhou o jogo. Porque foi mais efetivo. Porque você olha esse número de 25 finalizações e vê que dessas 25, 13 foram para fora. Me desculpa, mas parece... Eu fiquei com a sensação, de verdade, que o Vasco estava desesperado para ganhar, para tentar empatar esse jogo. Com 15 minutos de jogo, 15 minutos do primeiro tempo. E me perdoa, mas o Vasco tem qualidade e tinha qualidade, porque o elenco do São Paulo hoje está muito fragilizado e o Vasco tinha totais condições de virar o jogo, não só de empatar, se mantesse o estilo de jogo do primeiro tempo. Se não tivesse colocado, por exemplo, se não tivesse tirado, por exemplo, o Cauã Barros, que estava fazendo uma boa partida, para colocar o Matheus França, que piora o time do Vasco, eu acho que talvez, não só essa mudança, né, estou dando um exemplo, por exemplo, a entrada do Verratti no início do jogo, para você ficar cruzando bola na área e não ter o mínimo de criação, era tudo que o São Paulo queria. E foi isso que aconteceu. São Paulo foi lá e dominou a partida no segundo tempo. São Paulo, que não fez uma boa partida no primeiro tempo, né? O Vasco foi lá e deu a partida nas mãos do São Paulo de bandeja. Então, na minha opinião, eu coloco essa derrota do Vasco nas mãos do Diniz. Eu acho que o Diniz tem total responsabilidade, principalmente pelas mudanças. As mudanças do Diniz fizeram o Vasco perder no jogo de ontem, né? Então, o Vasco está na briga ainda. Eu acho que os erros estão aí para servirem de aprendizado. Então, espero muito que o Diniz ele enxergue isso, que enxergue que as mudanças dele foram o que ocasionou a vitória do São Paulo no jogo, né? E, consequentemente, a derrota do Vasco. Então eu acho que o Diniz precisa muito consertar isso e mexer no time bem nas próximas partidas, né, se quiser realmente lutar por essa vaga aí do G7 do Campeonato Brasileiro. Enfim, o São Paulo ganhou bem fora de casa, já é a segunda vitória consecutiva do Hernan Crespo, que estava balançando ali no cargo e agora consegue aí uma sequência de 2 vitórias, né, e chega perto ali, chega próximo à vaga na pré-Libertadores, ali perto do G7, está um bolo enorme, né? Quem será que vai ficar nesse G7? Talvez G8, dependendo da Copa do Brasil, né? E, enfim, o São Paulo tem todas as condições de chegar no G7 do Brasileirão. Óbvio que tem que contar com a volta dos desfalques, que vai ser muito importante nessa reta final,
né? E no jogo de volta, no próximo jogo vai contar aí com um reforço importantíssimo, que é o retorno do Luciano, né? E do Mike também. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa análise, né? E é isso, rapaziada, tamo junto. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal também, que é muito importante para fortalecer o canal. Valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis!